Bom dia. Eu sei que talvez você não esteja tão bem acomodado, eu vejo alguns advogados em pé. Peço um pouco a paciência de vocês, dizer que é uma honra e um privilégio para mim estar nessa manhã aqui com os senhores e com as senhoras. Dizer, presidente Ana Basílio, em seu nome cumprimentando todas as autoridades, não só da mesa, mas aqui presentes, os advogados, presidentes das subseções que foram aqui nominadas, as autoridades do Poder Judiciário, desembargadores, juízes, do Ministério Público e também defensoria, mas especialmente hoje os advogados. Função essencial à justiça, e dizer da minha satisfação e do meu privilégio de estar aqui nessa manhã. Eu fui incumbido de falar sobre os desafios do advogado ou da advocacia no século XXI. Confesso que, ainda que mantendo esse contexto de desafio, eu decidi mudar, porque quando soube que vários colegas, me permitam chamar assim, do interior, haviam se deslocado, eu queria trazer uma palavra de cunho mais pessoal, mas me permita antes, talvez, não corrigir, mas ajustar algumas coisas. Não tenho a pretensão, não sou, e acho que não é essa a forma de me considerar mais importante, também não sou menos importante. Acho que todos nós ali somos importantes, os 11, hoje 10, mas as 11 cadeiras, com sua devida importância e com sua devida responsabilidade. Ao mesmo tempo, registrar que não tenho a pretensão de ser salvador de nada, que é um munus público, ali há muito mais responsabilidade e deveres do que prerrogativas e poderes. Ao final e ao cabo, somos servidores públicos e, como tal, devemos preservar a relação de confiança e a sociedade e o cidadão deposita em nós como servidores públicos. Esse é o grande desafio. A cada dia, em cada decisão, procurar ter em mente a responsabilidade nossa com a justiça, com a Constituição, com o país, com a sociedade. E, nesse âmbito de desafios, queria fazer uma proposição aos senhores e às senhoras. Que cada um de nós, de fato, assuma as suas responsabilidades no seu dia a dia. Cada um de nós faça a diferença no seu dia a dia. Eu queria elencar 12 princípios, um pouco mais de meia hora, que considero fundamentais para que todos nós assumamos as nossas responsabilidades. É interessante que quando eu falo primeiramente para mim, é um relembrar dos compromissos e dos princípios. Nossa Constituição, ela estabelece lá no preâmbulo valores, que ela chama de valores supremos. Estão ali a igualdade, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a paz, e dentre eles a justiça. Valores supremos que estão consignados desde o preâmbulo da Constituição e que depois se permeiam, se espraiam durante todo o texto constitucional. Nós vamos ao artigo 3º, nós vemos que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: garantir uma sociedade justa, livre, solidária, garantir o desenvolvimento social, reduzir as desigualdades regionais, criar um ambiente de erradicação da pobreza, da marginalização, gerar e promover o bem de todos, sem discriminações ou preconceitos. São valores fundamentais que devem nortear tanto o magistrado como o advogado. Eu coloco isso porque talvez nós nos perguntemos qual o grande propósito das nossas carreiras. Eu vi falar aqui de alguns que viajaram 5 horas. Talvez você tenha vindo de uma pequena cidade. Eu vi falar de São João do Meriti, onde minha avó cresceu ali, se casou, foi para Minas, depois para São Paulo, e daí porque eu sou paulista e não carioca, por conta dessas migrações, deslocamentos dos brasileiros por esses grandes estados que nós temos. E dizer que há cerca de 30 anos, menos de 30 anos, eu estava no interior também, numa cidade com 18 mil habitantes, abrindo um pequeno escritório e começando ali a Deus foi abrindo caminhos que a gente não espera. Para que vocês tenham uma ideia, eu nem direito eu queria fazer. Com 13, 14 anos, viro para os meus pais, coloco que eu queria ir para o seminário. Só que meu pai coloca como condição para eu poder ir para o seminário, primeiro fazer uma faculdade. Por conta disso, eu faço vestibular para direito. Meu pai dizia, depois de concluído o curso, eu deixo você ir para o seminário. Eu fiz o curso de direito nessa expectativa de cumprir um requisito, não de seguir carreira no direito. Meu pai vem a falecer no meio do curso e então eu concluo o curso ali em final de 93 e viro para minha mãe e digo, cumpri o que meu pai colocou e estabeleceu, agora eu quero ir para o seminário. E minha mãe diz, não, você primeiro vai ter um emprego fixo, ter o seu salário, sustentar uma família, depois eu deixo você ir para o seminário. É interessante porque eu vou procurar a liderança da igreja presbiteriana e a igreja presbiteriana tem por tradição que você é a igreja que envia para o seminário. E um dos requisitos para a igreja enviar é que os pais abençoem. Então a igreja disse, primeiro você convence sua mãe ou cumpre o que ela estabeleceu para você. Então, vou estudar direito. Fiz o concurso, morei 2 anos e meio aqui no Rio de Janeiro, fui advogado da Petrobras Distribuidora e aqui no Rio prestei o concurso para a AGU. E ao fazer o concurso para a AGU, ser aprovado, o critério de escolha de vagas foi onde tivesse uma cidade do interior, que eu era um menino do interior, morar no Rio de Janeiro com esse trânsito, toda essa, vamos dizer assim, esse movimento de gente, ou São Paulo, para mim não era um sonho, ao contrário, era um peso. Eu gostava de cidade do interior. E a única cidade que conciliava esses dois parâmetros, seminário com interior, era Londrina, no Paraná, e eu nem conhecia Londrina, no Paraná. Então escolho
local de lotação em Londrina. Em fevereiro do ano 2000, eu assumo na AGU, em fevereiro do ano 2000, eu inicio meus estudos no seminário. E imaginei ficar em Londrina até me aposentar, talvez um dia me mudar para Bauru, que era onde eu tinha feito faculdade, onde eu tinha meus amigos, mas permanecer numa cidade de interior. E até o ano de 2005, nem a Brasília eu tinha ido ainda, não conhecia Brasília. Passei os 5 primeiros anos na AGU sem sequer ir a Brasília. Mas, num primeiro curso que eu fui fazer na AGU em Brasília, no curso de uma semana, tive aula ali com o ministro Fux, então do STJ, ministro Teori, também ainda no STJ, e outros professores. Na sexta-feira, dia final do curso, houve um almoço, e nesse almoço, se precisava de alguém, o corregedor-geral da AGU mandava que um dos procuradores da região sul do país, dos 3 estados do sul, passasse 60 dias em Brasília. Todos recusaram, inclusive eu. Mas naquela situação de uns 20 ali almoçando juntos com o corregedor-geral e o procurador regional do sul do país, da 4ª região, eu organizei o pagamento e fui pagar a conta. Enquanto eu estava ali pagando a conta, da mesa, o regional vem até mim, ele havia saído, eu não tinha nem percebido, tinha ido levar o corregedor, e quando ele volta, ele dá de cara comigo ali no caixa, na entrada do restaurante, e me diz o seguinte: André, eu não posso dizer não ao corregedor-geral. E eu te ajudei muito, e de fato ele tinha ajudado, porque havia recriado a seccional de Maringá, uma estrutura melhor para nós em Londrina, e agora é a hora de você retribuir, ficando um período aqui em Brasília. E eu, para não dizer não a ele, porque ele tinha razão, disse: eu vou para Londrina falar com a minha esposa, se ela autorizar, eu certo de que ela diria não. 2 filhos muito pequenos, um ainda nem andava, o Luiz Antônio, hoje já está com 21 anos, a Daniela tinha ali seus 3 anos e meio, e chego e conto a história para ela. Eu falei: Janei, ele quer que eu vá lá, mas eu disse que primeiro eu conversaria contigo. Para minha surpresa, ela disse: ele tem razão. Nesse contexto, então, chego dia 29 de agosto de 2005 em Brasília para ficar 60 dias. Me apresento à Corregedoria Geral, o servidor da área, recebi ali na área que eu ficaria, me apresento, André Mendonça, da seccional de Londrina, apresentando aqui para ficar 60 dias, e o rapaz começa a dar risada. E eu disse: o que foi, Gustavo? Qual é a graça? Não, é que você não volta antes do final do ano. Eu disse: não, eu volto, eu tenho filhos pequenos, o meu compromisso é ficar aqui 60 dias. Você não volta, a não ser que você convença o corregedor-geral, mas o número de processos que tem aí para o senhor cuidar, o senhor não termina antes do final do ano. E, de fato, passei ali o Natal, passei o Ano Novo, e nesse ínterim, o corregedor-geral me convidou por 3 vezes para ficar em definitivo como coordenador da área disciplinar da corregedoria. Disse não por 3 vezes. Na 4ª vez, para não ficar chato, disse a ele, pus uma condição que eu achei que ele não aceitaria: se o senhor me der 30 dias para pensar, eu avalio. E ele falou: você tem os 30 dias. Então, eu trago a minha família para Brasília, porque eu tinha que cumprir minha palavra, passar um mês ali comigo, para vermos a cidade numa perspectiva de eventualmente morarmos em Brasília. E nesse período em que estávamos ali, minha esposa de fato não queria morar ali, muito longe das nossas famílias, toda a dificuldade de logística, custo de vida muito mais alto, o salário não mudaria. E pedindo a Deus, eu ali orientação, eu fiz um propósito e coloquei para minha esposa. Eu disse: Janei, eu sei como serão todos os meus dias se eu permanecer em Londrina. Talvez me pergunte pelo resto da vida o que teria sido de mim se eu tivesse vindo para Brasília. E então, Janei, vamos fazer um compromisso de experimentarmos 1 ano. Se você não gostar depois de 1 ano, nós voltamos para Londrina. Então, nesses termos, ela aceitou. Um momento muito difícil, mas depois acabou se habituando e se apaixonando pela cidade. Então, desde 2006, eu estou em Brasília com a minha família. Cheguei em Brasília sem conhecer ninguém, mesmo a cidade. E Deus foi conduzindo a minha vida de uma forma totalmente inesperada. Por isso que eu estou contando algumas coisas, me sentindo em casa e como se eu estivesse falando com amigos de muito tempo. Falar pouco sobre direito, falar mais sobre vida, questões essenciais da vida. De direito vocês vão me ouvir, e tem outros tantos melhores do que eu para ouvir. Mas a minha história é uma história que ela é única não por eu ser especial, mas cada um tem uma história única. E é uma história de alguém, como eu disse, muito simples, de um pai que ia para a escola a cavalo, na época, que morava no sítio, uma família de agricultores, pequenos agricultores, e que foi se construindo de uma forma literalmente inexplicável. Eu me lembro que eu fazia seminário e ali houve um momento de crise, e essa é a razão, por exemplo, da minha esposa concordar. Era muito trabalho, cuidávamos em 3 colegas de 1/3 do estado do Paraná, fazíamos viagens para audiências, uma Paraty sem ar-condicionado, acidente num retorno de uma audiência, nada grave, mas o risco das estradas, varando madrugadas, cuidando dos processos. E num desses momentos, eu tive um pico de pressão, ainda ali com 28, 29 anos. Eu me vi numa situação que levou meu pai a óbito com 47 anos. E ali me fez entrar em crise comigo mesmo, o que eu estou fazendo com a minha vida, em crise com Deus até mesmo, porque Deus estava permitindo eu passar por um problema de saúde tão jovem, que em certa medida eu tinha tido uma experiência com meu pai, acabou levando ele a óbito nos meus braços. E nesse momento eu tinha o hábito de ler um livro chamado Uma Vida com Propósito, e a cada capítulo eu escrevia um poema. Infelizmente eu perdi esse livro com esses registros, mas
houve um momento que eu escrevi um poema que num trecho dizia basicamente o seguinte, que durante muito tempo da minha vida eu tinha o propósito de escrever lindas histórias para Deus através da minha vida, e que eu havia descoberto ali que eu não sabia escrever, que nessas condições eu só tinha uma alternativa, que era entregar a caneta da escrita da minha história para Deus. Ele sim que é poeta e escritor por natureza, que ele escrevesse por ele as mais belas histórias que ele quisesse escrever. Então, naquele momento, foi um momento em que eu coloquei literalmente, tirei toda a ansiedade, entreguei, eu só quero fazer algo que seja digno do que eu acredito. Lógico, um lado da minha fé, dos princípios e valores da minha fé, mas se você é somente um humanista, dentro daquilo que é o certo, dentro daquilo que é o correto. E assim foi a vida caminhando. E naqueles compromissos que eu fiz, naquele período de reflexão sobre a minha vida, eu pude perceber que todas as vezes que eu tentava ajudar a Deus a fazer as coisas, eu quebrava a cara. Eu também fiz um compromisso de, se eu entreguei a caneta, eu entrego tudo e não vou mais depender de mim mesmo, das minhas capacidades, habilidades, conhecimento, relações. Ao ponto que eu estava terminando já o doutorado num almoço com um professor em Salamanca, professor de ciência política, e esse professor me pergunta: André, o que você vai fazer depois do doutorado? E eu contei essa história e disse: professor, eu não sei, o que eu sei, eu tenho que estar preparado para tudo aquilo que Deus quiser construir. E à luz dessa história, eu quero dizer que na advocacia vocês são desafiados no aspecto financeiro, sustentar, ter uma vida digna através do trabalho, são desafiados no aspecto ético, em advogar com ética, com seriedade. E dentro desse contexto de legítimos interesses de sustento econômicos, eu quero dizer para você que isso é importante, mas projete a sua vida daqui a 5, 10, 20, 30 anos. E todos nós, Ana Teresa, vamos certamente trabalhar até os 80 anos. Aquele ideal de aposentar-se com 60 anos é coisa do passado. A vida demandará de nós a necessidade de trabalharmos até idades mais avançadas. E você precisa projetar a sua carreira. Mas esse projeto de carreira, ele não pode ser um projeto simplesmente financeiro. Não pode ser o projeto de ocupar cargos. Ele precisa ser um projeto de realizar esses fundamentos e objetivos que a Constituição traz para nós, que eu posso resumir numa sociedade livre, justa e solidária. Agora, como é que você precisa fazer isso? Como é que é esse caminhar? Além dos bons propósitos, você precisa ter visão de futuro. O fato de eu, por exemplo, ter entregue minha caneta, a história da minha vida para Deus, não significava que eu não tinha visão de futuro. Eu me lembro, em 2011, em dezembro de 2011, eu havia recém recebido o Prêmio Novari, categoria especial do Prêmio Novari, que é a maior premiação na área jurídica do nosso país. Eu trabalho na temática do combate ao crime organizado. Eu chamo os colegas que trabalhavam comigo, supervisão de pouco mais de 120 colegas no Brasil, ali na AGU, e disse que iria deixar a direção do Departamento de Patrimônio e Probidade. Expliquei as razões. Estaria completando 4 anos. Eu entendia que 4 anos era um período suficiente para fazer mudanças administrativas numa mesma área. Depois a gente perde a capacidade de inovação. A gente vai se acostumando, na verdade, e se resignando, ou quando não, criando outros problemas. Então era preciso haver uma sucessão. E que eu ia para o exterior para fazer um mestrado, no meio do ano seguinte, no ano de 2012. Disse aos colegas: eu quero ser o primeiro desse grupo, de outros tantos, que saiam para se preparar e voltem com seu mestrado, com seu doutorado. Porque quem sabe, dizia eu ali em 2011, daqui a 10 anos, quando for eleito um presidente da República, de qualquer vertente política, ele possa olhar para 20, 30 colegas dentro da Advocacia Geral habilitados a ser o chefe da instituição. E aprove a Deus, em 2018, após as eleições presidenciais, sem que eu conhecesse, entre aspas, um político, conhecia como muitos de vocês conhecem. Ao contrário, a atividade que eu exercia na AGU era uma atividade que entrava com ações contra vários políticos, mas que chega ao conhecimento da assessoria do então presidente eleito, alguns currículos, e dentre eles o meu currículo. E à luz da avaliação que foi feita dos currículos e das entrevistas que foram feitas, eu sou apresentado ao presidente Bolsonaro, e ali me é dito basicamente o seguinte: que eu estava sendo nomeado à AGU por 2 razões: pelo currículo e pelos serviços que eu já havia prestado ao país estando na AGU. O que eu quero dizer para vocês é que é preciso ter visão de futuro, e que é preciso, em terceiro lugar, se preparar. Não adianta ter bons propósitos, uma boa visão e ficar esperando em casa as coisas acontecerem. É preciso suar a camisa, é preciso transpirar, é preciso sair às vezes do interior e enfrentar os medos e os desafios da grande cidade. Eu não estou dizendo para você sair do interior, estou dizendo para você não temer os desafios, mas se prepare para os desafios. Além disso, é preciso acreditar, e fica mais leve, porque se o seu objetivo não é um cargo, não é o dinheiro, mas o seu objetivo
é realizar boas coisas, você se realiza realizando boas coisas. Outras coisas, prestígio, reconhecimento, poder, dinheiro, isso vem como algo acessório, mas não é o principal. É preciso acreditar que vale a pena fazer o certo, porque quando a gente faz o certo, Ana Teresa, a gente perde oportunidades, a gente tem portas fechadas, a gente tem incompreensões, mas outras portas se abrem. Aquelas portas que realmente deveriam ser fechadas vão se fechar, mas portas, às vezes estreitas, se abrem, mas que quando nós ultrapassamos, levam a caminhos aplainados e não a caminhos tortuosos. Além disso, é preciso ter coragem. Quem já assistiu o curso de oratória comigo, e tem alguns aqui, já ouviram a história do leão e do cordeiro. Qual é a diferença entre o leão e o cordeiro? Nenhuma diferença. Mas como assim? Me permitam fazer algumas alusões a histórias bíblicas que exemplificam minimamente o que eu quero dizer. Na Bíblia, Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus. Ao mesmo tempo, ele é descrito como o leão da tribo de Judá. Tem momentos que é para você ser cordeiro. Tem momentos que é para você ser leão. E o leão é assim. Ele não usa a sua força sem um objetivo específico. Ele usa a sua força quando deve ser usada. Coragem é não ter medo de tomar decisões. Eu tinha 16 anos, me lembro como se fosse hoje, meu pai me dizendo: filho, o mundo é carente de homens que tomam decisões. Não tenha medo de tomar decisões. Se você estiver errado, se arrependa, peça desculpa e corrija a rota. Mas não deixe de tomar decisões. Coragem é a capacidade de você, no meio da adversidade, ter paz e ter tranquilidade para tomar as decisões. Coragem não é falar alto, não é ser arrogante, não precisa subir o tom da voz. Coragem não significa irracionalidade, tomar decisões de cabeça quente, mas é tomar as decisões de forma racional, pensada, justificada e motivada. Eu me lembro, eu aguardava aqueles meses de sabatina e uma jornalista me pega ali no corredor do Senado e diz: ministro, estão dizendo que você vai desistir. E Deus dá umas palavras que a gente nem sabe de onde vem. E eu respondo: quem tem medo da derrota não é digno da vitória. Não temam as derrotas. Não deixe de ir em frente ou manter-se firme em relação aos desafios e aos obstáculos. Além de coragem, é preciso humildade. Interessante porque nas esferas de poder, por vezes, a humildade é confundida com fraqueza. Humildade não é fraqueza. Humildade é grandeza. Humildade é você saber que, no fundo, você não é mais do que ninguém. Eu gosto de uma ideia, não é a frase ipsis litteris, mas está num dos sermões do padre Antônio Vieira, ele dizendo: pó que está em te esqueças que é pó, e que serás pó deitado. Humildade é reconhecer a nossa condição humana, a nossa falibilidade, as nossas fraquezas, as nossas limitações, que nós não estamos acima dos outros, que, sendo bem honesto, talvez não fosse um caminho que Deus trilhou na minha vida, eu ainda estivesse lá em Miracatu, numa cidade rural ainda hoje. Saber que muita gente te ajudou ao longo do caminho, que você não construiu nada sozinho, a sua família, seus pais, esposa, filhos, amigos, colegas de profissão. E às vezes a gente vê, me chateia quando, própria Ana, às vezes um juiz não atende uma audiência, quando alguém distrata alguém que está lhe servindo. Aliás, esse é um sinal para ver quem é a pessoa. Como trata os mais humildes. Além disso, é preciso... Sabedoria não é inteligência. Conheço muito PhD que não é sábio. E conheço muita gente que às vezes não sabe nem ler nem escrever, mas é extremamente sábio. Sabedoria é discernimento entre o certo e o errado. Momento de agir ou de esperar. Envolve prudência, aliada a essa coragem a que me referi. Significa a capacidade de analisar os cenários. Eu me lembro, resgatando ali aqueles momentos de sabatina, pré-sabatina, pós-indicação e pré-sabatina, eu olhava o cenário e via muita gente poderosa, não querendo que eu avançasse, muito mais poderosa do que eu. E tracei como estratégia: se eu demonstrar força agora, antes da marcação da sabatina, eu vou aumentar a carga contra mim. Então, até a marcação da sabatina, eu tinha que demonstrar fraqueza. E só depois de marcar a sabatina, demonstrar força. Porque se eu fosse brigar simplesmente pelo lado da força, sem ter estratégia, eu seria derrotado. Então, saiba o momento certo de agir. Além disso, é preciso perseverança. E eu vou falar em dois princípios que se relacionam: perseverança e resiliência. Perseverança é você agir para avançar. Resiliência é você agir fincado para não retroceder. Você precisa ter as duas. Com sabedoria, saber o momento de avançar. Sabedoria, saber o momento de fincar o pé. Eventualmente, até dar um passo atrás, para só depois avançar. Advogado em estratégia processual tem que usar isso também. Entenda e faça essas leituras. Seja perseverante no preparo, na capacitação, na coragem, na sabedoria. E seja resiliente também com sabedoria, com coragem. Outros dois princípios que se relacionam: gratidão e lealdade. Eu divido esses dois princípios. Gratidão é a gratidão às pessoas. Eu sou grato às pessoas. É preciso ser grato a quem te ajudou, a quem te estendeu a mão, a quem
esteve com você nos momentos difíceis, também nos momentos alegres, sinceros. Seja grato. Agora, a lealdade é a lealdade aos princípios. Se há um choque entre gratidão à pessoa e lealdade aos princípios, fique com a lealdade aos princípios. Não se confundem as coisas. O problema é que a gente tem a tendência de confundir as coisas. Lealdade com gratidão e gratidão com lealdade. E por fim e por último, é preciso agir com justiça e respeitando os valores que a Constituição estabelece. A ética que eu trago numa vertente cristã e numa vertente no âmbito filosófico kantiano. Kant trabalhava com imperativos categóricos, com conceitos de validade universal, repudiava uma justiça utilitária, uma ética utilitarista, que o justo e o certo é o que é melhor para mim, ou o que é melhor para os meus amigos, ou ainda o que é melhor para a maioria das pessoas. Kant diz, o certo é certo, independente dos interesses das pessoas, individuais, de um grupo ou de uma maioria. Essa ética tem 3 conceitos básicos. É preciso saber o que é certo, mas não basta saber o que é certo. Em segundo lugar, é preciso fazer o certo. Mas também não basta saber o que é certo e fazer o que é certo. É preciso saber o que é certo, fazer o que é certo, mas fazer o que é certo em terceiro lugar, pelos motivos certos. Por isso que meu grande desafio em qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo e fazer isso, Ana, pelos motivos certos, ou seja, simplesmente pelo dever de fazer o certo. Por isso que eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial. Não, eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. Todo bom juiz não é ser estrela, é simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa, reconhecendo ao mesmo tempo que não somos perfeitos. Meu desafio para você, como advogado do século XXI, é definir adequadamente qual o seu objetivo de vida? Que não seja ganhar dinheiro, por favor. Esse é um objetivo, mas não é um objetivo de vida. Que você ganhe muito dinheiro, mas como consequência de bons princípios postos em prática. Com visão de futuro, com preparo, com coragem, com perseverança, com resiliência, com gratidão, com lealdade, com sabedoria, com humildade, discernindo entre o certo e o errado e fazendo o certo, pelos motivos certos. Buscando soluções, encontrando saídas legítimas à luz da lei. E me permitam, talvez, só consignar talvez um último ensinamento que aprendi ao longo da minha carreira profissional. Vida profissional é basicamente em qualquer área. Pública, privada, direito, jornalismo, medicina. Há basicamente 3 tipos de pessoas. Um número que não é maioria, mas que dá muito trabalho. É a pessoa que cria problema. O prazer da pessoa é criar problema. Onde ela chega, vira problema. Reclama de tudo, nada tá bom, não faz nada, mas tem uma língua. Eu acho até que não é a maioria. Vamos ver se vocês concordam comigo. O segundo grupo, para mim, é a maioria. São os indiferentes aos problemas. É aquele que quer passar desapercebido, que nunca é com ele, que nunca ajuda, não colabora, não cria problema, mas também não conte com ele. É aquele que chega, vou falar que eu que fui servidor público quase a vida toda, chega lá na repartição pública, ele quer não ser visto nem notado e quando dá o horário ele já quer estar saindo rápido de fininho para ninguém perguntar nada para ele. Esse para mim é a maioria. Agora há um grupo de pessoas que é diferenciado, são aqueles que resolvem problemas. Esse é a minoria, é um grupo pequeno, mas que faz toda a diferença. Na OAB, na sociedade, na justiça, nas empresas, no serviço público. Talvez o grande desafio você não ser o criador de problema, você não ser indiferente aos problemas, mas eu tenho certeza que há espaço sobrando de oportunidades para aqueles que estão dispostos a resolver problema. O profissional do futuro, ele vai ser aquele que é capaz de resolver problema. É o que vai se destacar. Eu fui advogado-geral e ministro da Justiça. Na AGU, um corpo técnico muito sólido, bem preparado. Nós não tínhamos tanta dificuldade de ocupar os cargos mais relevantes da instituição. Quando eu fui para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça não tem uma carreira própria. Então, nós tínhamos que procurar, num universo amplo e mais desconhecido, pessoas-chave para os postos. Às vezes achava uma pessoa super bem preparada, mas quando eu colocava nesses critérios de resolução de problema, criador de problema ou indiferente, não achava. Como era difícil conciliar preparo com capacidade de resolução de problema. Nós precisamos dessas pessoas. O Brasil precisa de advogados que resolvam problemas de forma séria, ética e responsável. E eu finalizo com um desafio a você. Siga esses princípios e você verá que você será bem-sucedido naquilo que você vier fazer. O Brasil é carente e essa sala é um celeiro de homens e de mulheres que ajudarão a construir um país mais justo, livre e solidário. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Dr. Fábio Nogueira. Bom dia a todos e todas. Moção de homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, presta homenagem ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.